Olá, tudo bom? Estamos aqui com o programa Magazine Cultura e hoje vamos trazer uma reportagem muito especial sobre os desafios sociais do estado do Rio de Janeiro e também a cultura como sendo uma grande ferramenta de transformação. O programa Magazine Cultura está aqui iniciando o seu podcast e trazendo sempre pessoas de relevância e conhecimento dentro das suas áreas. E hoje temos um prazer de estar aqui com o nosso amigo Dalielson Berto. O Dalielson, ele é cientista social e atuante na área. Tudo bom, Dalielson? Tudo bem, Marco. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, o Magazine Cultura, por estar aqui nesse programa muito bom. É isso aí. Sabe que o programa de hoje tem uma responsabilidade muito grande, né? É bem grande, sim, porque nós vamos falar de um tema muito sensível para o nosso estado e para as pessoas. E aqui eu tenho certeza que você já sofreu bastante isso na pele, né? Com certeza. Afinal de contas, você vem de uma família simples, como você conversou com a gente, né? Uma família que te deu toda a estrutura, que mesmo com tanta luta, né, do dia a dia de pessoas simples, mas você conseguiu vencer em meio a tantas tragédias do nosso estado, né? Com certeza, Marco. Nós somos uma família muito humilde e nós tivemos uma perda muito grande que foi do meu pai, e quando meu pai morreu eu já tive que sair, trabalhar e conhecer o mundo. Você começou a trabalhar com quantos anos? Com 11 anos de idade. 11 anos? Vendendo bala no trem. Poxa, você vendeu bala no trem? Vendi bala no trem. Muitos anos vendendo bala no trem, depois me tornei camelô e fui me formar depois de muito mais velho. O seu pai fazia o quê? Meu pai era cobrador de ônibus. Sua mãe trabalhava lá? Trabalhava no lar. No lar, poxa. No lar. É uma família de trabalhadores, né? Mas de trabalhadores, de pessoas... 7 irmãos. 7 irmãos? 7 irmãos. Realmente seus pais trabalhavam bastante. Verdade. Poxa, e você vendeu bala no trem, foi camelô, e você conseguiu vencer na vida, né? Porque nós sabemos hoje que você é formado em ciências sociais, é isso? Sim, aonde foi? Social. Me formei em Campo Grande, uma faculdade muito conhecida, que é FEUC, lá em Campo Grande. Sim, sim. Que legal. E depois seguiu trilha, né? Você é pastor também, né? Sou pastor evangélico. Pode falar o nome da sua igreja, faz a propaganda aí. Sou pastor ali em Santa Cruz, Conjunto Cesarão, moro em Vargem Grande e estou pastoreando em Santa Cruz, Cesarão, da IERV, Igreja Evangélica, restaurando vida com muito orgulho. Poxa, que bacana. Qualquer dia desse a gente vai lá visitar essa Será igreja. uma honra muito grande. Tá bom? Então, Dalielson, sabendo um pouco aí da sua história, é muito importante a gente saber que, infelizmente, a história da maioria dos cidadãos, dos jovens e crianças do nosso estado, não é muito diferente. Né? São poucas as famílias mais privilegiadas e que, graças a Deus, tem uns que falam, nasceu em berço de ouro, não importa, graças a Deus. Mas, infelizmente, nós sabemos que há um descaso muito grande, né, do Estado com relação aos seus cidadãos, filhos, crianças, jovens, periferia. Nós estamos no Rio de Janeiro, vamos pensar bem. Rio de Janeiro é a vitrine do Brasil no mundo. Não é São Paulo. São Paulo é a máquina do dinheiro. Mas Rio de Janeiro é a vitrine do Brasil do mundo. Rio de Janeiro tem um turismo pujante, tem uma cultura extremamente diversa e dinâmica, que não deixa a desejar para lugar nenhum do mundo, talvez seja até o melhor do mundo inteiro, né, em termos de criatividade. E temos petróleo, temos indústrias, temos comércio. Dalielson, você como cientista social, como é que pode um país, um estado tão rico como o nosso, estar nessa situação de dificuldade, não conseguindo bancar ou tirar crianças da pobreza, botar crianças nas escolas, essa mazela social? Você poderia explicar um pouco para a gente isso? Na verdade, Marcos, nós entendemos que, por tudo que o Rio de Janeiro e o tamanho do nosso estado, e tudo que entra dentro do Rio de Janeiro, né, através do turismo, conforme você bem falou, ainda a ausência do poder público dentro do nosso estado tem causado essa situação. Infelizmente, porque o poder público, se ele tivesse mais presente dentro das comunidades, trazendo ali, juntamente com a comunidade, uma assistência melhor, nós estaremos em outro patamar. Mas, infelizmente, a ausência do poder público tem deixado a desejar no nosso estado. Nós vimos aí muitas áreas, dentro do Rio de Janeiro é tão grande, né?
nós temos aí muitos bairros e 92 municípios, e nós ficamos vendo que há uma ausência. E essa ausência traz para nós essa situação da violência que está causando no nosso estado. Nós vimos ontem, esse final de semana, nós vimos aí 150 menores que sofreram, na verdade, sofreram não, quem sofreu foi a população, mas 150 menores que foram apreendidos em um arrastão na zona sul do Rio de Janeiro, na zona sul, porque a ausência do poder público dentro da comunidade faz que eles descem para a pista, como é falado na gíria, né, da comunidade, vão para a pista, descem para a pista e acontece tudo isso que nós estamos vendo. Eu acho que o poder público tem que estar mais presente, de alguma forma, dentro do social, dentro da cultura, mas o poder público ele precisa estar mais presente junto à população do estado do Rio de Janeiro. E isso é culpa nossa. Com certeza, culpa de todos nós, né? Nós vemos aí, não importa, entra governo, sai governo, né? Muitas dificuldades existem e a gente até, às vezes, acompanha algumas ações que são feitas, alguma intervenção do Estado numa comunidade. E detalhe, a gente não tem que falar só de comunidade ou favela aqui não, porque essa ingerência do Estado está dentro das favelas, das comunidades, mas também está na pista. Na pista. É generalizado, né? Nós vemos aí quando as pessoas precisam de uma saúde, não tem, precisa de um exame, não tem, a dona de casa precisa trabalhar, não tem uma creche, você lá na sua região, acredito que quando você, onde você cresceu, quantas dificuldades sua mãe não teve com 7 filhos? Conta um pouquinho disso aí. Verdade, com certeza. Tinha creche? Não, naquela época muito difícil, né? Tinha hospital bom? Não. Hoje nós temos o ECA, né? Nós temos o ECA que traz essa proteção, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas nós vimos lá atrás, não tinha isso, então você ficava sozinho. Hoje, antigamente, não tinha esse acompanhamento dos conselheiros tutelares. A mãe tinha que sair muitas vezes para trabalhar e deixar os seus filhos sozinhos, porque não tinha onde colocar a criança, né? Hoje nós temos parceria com o município, o governo do estado, principalmente com a prefeitura, várias creches comunitárias, com aquele apoio da prefeitura, mas antes não tinha isso. Mesmo assim, ainda é pouco para o nosso Rio de Janeiro. Pois creche, saúde, educação, são muitas coisas que faltam para a gente. E a gente vê que, repetindo, um estado do Rio de Janeiro, com o recurso financeiro que existe, ainda conseguiu, ao longo das décadas, entrar numa dívida monstruosa com o governo federal e hoje está aí, né? Impagável, né? Impagável. Estão aí, né? Parece que o governador está negociando, quer dizer, os anteriores também estavam negociando, mas olha a dificuldade. O Rio de Janeiro hoje não pode mexer na sua própria estrutura financeira porque está devendo um governo federal. Verdade. É muito difícil, né, Danielson? Verdade. Infelizmente, como você falou, entra governo, sai governo. E o governo, ele vai sempre deixando para o próximo. Ele faz dívida absurda e deixa para o próximo governo. E que, na verdade, quem paga somos nós, a população. Lamentável. E com imposto baixinho, né? O imposto lá em cima. Deixa eu aproveitar à vontade. O que você falou sobre a saúde. Eu tenho visto, né? Eu hoje moro em Vargem Grande, mas fui criado em Campo Grande, nasci no Rocha Faria, em Campo Grande, eu fui criado em Campo Grande, Santa Cruz, Campo Grande, são bairros vizinhos, né? Mas nós vimos que hoje há uma ausência tão grande do poder público, do Estado, que nós não temos um hospital vindo ali, de único hospital na Zona Oeste, tem o Rocha Faria e tem o Dom Pedro II. Passou dali, olha só, até a Barra da Tijuca, você não tem hospital público, você não tem. É inadmissível isso, com a população que cresce cada dia mais ali, hoje, Zona Oeste, mas será Sudoeste futuramente, né? Mudou, né? De Vargem, das Vargens, Grandes Vargem, Jacarepaguá, a Barra, Recreio dos Bandeirantes, será Sudoeste, né? Foi um projeto aprovado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Mas nós temos ausência do poder, porque você não tem um hospital público, você não tem um UPA de Guaratiba para cá, você não tem isso. Até chegando a Barra de Guaratiba, Barra da Tijuca, você não tem um hospital. E eu fico falando, eu moro ali e a gente escuta muito, tem muita demanda. Às vezes alguém passa mal, tem que levar no hospital e você não tem um hospital público ali na nossa região. Lamentável. Acho que as pessoas estão muito preocupadas, o governo, alguma parte dos governantes estão preocupados muitas das vezes em maquiar a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja,
Turismo no Rio de Janeiro não fica somente ali na Zona Sul. Nós temos muita coisa boa para a Zona Oeste, Zona Norte, e nós precisamos olhar melhor para a população do Rio de Janeiro. É para todo o estado, né? Todo estado. Eu estou aqui no Rio, né? O nosso estúdio aqui é no centro do Rio de Janeiro, Sim. que é uma maravilha, né? Mas atualmente, estou morando aí em Niterói, né? Tem até aquela rixa do pessoal do centro do Rio aí com Niterói. Eu não vou entrar nessa briga agora, porque eu estou novinho ainda na área. Estou novinho na área. Mas eu vim de Resende. Né? Morei 30 anos em Resende, mas antes de Resende eu morei em Belfor Roxo, 13 anos em Belfor Roxo, Baixada Fluminense. Quando nem tinha prefeito ainda, Belfor Roxo pertencia a Nova Iguaçu. Sim, né? Não tinha emancipado ainda. Não tinha emancipado ainda. Então, eu consegui viver dentro de um bairro de muita pobreza, né? Eu também venho de uma origem muito simples, humilde, e depois fui viver numa cidade também maravilhosa, Resende, né? Interior normalmente é muito mais organizado. É maravilhoso. Interior. Sim, mas tem suas mazelas, tem suas carências, tem algumas facilidades a mais, obviamente, mas tem as suas dificuldades. Mas a gente vê que o povo sofre no estado inteiro, porque você vê que o jovem, né? O jovem, ele sai de uma dificuldade, às vezes vê lá o pai trabalhando, vê a mãe trabalhando, tudo, tem bons exemplos em casa, mas aí ele tem um amiguinho do bairro, da rua, que conseguiu malandramente num celularzinho que ele levou de não sei quem, fez um dinheirinho, roubou uma bike aqui, fez um dinheirinho ali, e vai influenciando, às vezes, jovens que têm até realmente bom caráter, foi bem formado na família, mas querendo ver o pai e a mãe sair daquele desespero, acaba indo para o crime também. Vamos para um segundo contexto aqui. A sociedade, você acha que a falta do investimento no Estado é a raiz, né, do problema? Esses jovens ou adultos mesmo que estão no crime, na marginalidade, ou que entram por uma linha mais de corrupção, você acha que isso aí é realmente a raiz do problema, ou a raiz do problema vem antes disso ou depois? Você poderia comentar um pouco sobre isso? Na verdade, qual é a raiz real do problema? Na verdade, eu acho que veio muito antes. Eu acho que tudo começa, a base de tudo é educação. A educação. A base de tudo é a educação. Quando nós nos ausentamos, o Estado se ausenta e deixa de investir na educação, abre um espaço para que isso possa acontecer. De fato, de verdade, nós vimos que também tem aquela questão, a má conversação, ela corrompe o bom costume. Então, um jovem ansioso, uma criança que não tem ali uma oportunidade melhor no seu bairro, de um acompanhamento melhor. Quer ver, eu vou te falar uma coisa, eu fui gerente de esporte e lazer, e eu amava fazer isso na Prefeitura do Rio de Janeiro. Como gerente de esporte e lazer, eu levava juntamente com o secretário, na época era o Índio da Costa, como secretário, e nós levávamos um projeto para dentro das creches, final de semana, para que a criança no final de semana tivesse ali uma assistência, lazer, brincadeira, cultura, e isso falta hoje no nosso estado e no município do Rio de Janeiro, falta muito isso. Então, quando você não tem um acompanhamento desde a tua idade, lá atrás, e você vai crescendo e fica ansioso, você fica numa situação sem ter o que fazer e encontra um amiguinho que conseguiu mudar a sua vida, entre aspas, de uma forma ilícita, ele acaba se levando para aquele lado. Não vamos generalizar também. Sim, claro. Porque tem pessoas que estão, como nós falamos, na pista, que tem uma situação melhor, um acompanhamento melhor, que também fazem. Eu acho que vai muito da pessoa, não é nem só do pai e da mãe, vai daquela pessoa. Tem tanto pai e mãe hoje chorando, tem tanto pai e mãe que ensinou o seu filho direitinho, no caminho que deve andar, que instruiu o seu filho, que trouxe educação. Sim, lógico, muitas vezes a mãe foi trabalhar, o pai foi trabalhar, deixou ele muitas vezes sozinho, com o irmão mais velho, com alguém da família, ele não pôde ter aquele acompanhamento. Mas num contexto, num conjunto, entretanto, nós vimos que o poder público ele poderia estar mais presente. Nos finais de semana, trazendo. A criança estuda de segunda a sexta e no final de semana tem um lazer melhor. Falta isso hoje e a raiz, na verdade, disso tudo não tem jeito, vou falar novamente. Eu não quero ser redundante, mas vou falar novamente. A raiz de tudo isso é a falta de educação e a falta do Estado presente dentro das comunidades. Você acredita também que, junto a isso tudo, também não falta um pouco da força do Estado contra o crime? Por exemplo, né, nós temos leis. Precisa fazer lei X ou Y, mas
fazer leis a mais, você acha que é necessário? Porque nós temos leis suficientes aqui, né? Sim, claro. Eu acredito que temos que cumprir a lei. Não temos que fazer mais leis. As leis têm que ser cumpridas no nosso Brasil, no nosso país. Sim. Não vou nem dizer do Estado do Rio de Janeiro, mas no nosso país. A lei tem que ser cumprida no nosso país, né? Se a lei for cumprida de fato e de verdade, nós vamos ter um país melhor. Mas não depende só do poder público, nem do judiciário. A lei depende de nós, do cidadão. O cidadão ele precisa respeitar as leis para que ela também seja cumprida. Mas, infelizmente, tem pessoas por trás disso tudo que estão preocupadas com isso. Tem pessoas que não estão preocupadas que a lei seja cumprida, né? Eu acho que nós precisamos estudar, fazer a lei cumprir, ser cumprida de fato e de verdade, de uma forma que o nosso Estado e o nosso país, vamos falar de país, né? Nós haja visto que tivemos poucos dias aí, Brasília, deputados parando, buscando algumas pautas, né? Isso atrasa o crescimento do nosso país. Atrasa o crescimento do nosso Estado. Eu acho que nós teríamos que estar mais preocupados, principalmente os governantes, os deputados federais, os senadores, né, que fazem essa parte do judiciário, junto com o judiciário, teria que estar mais preocupado com o nosso Estado. Em vez de estar preocupado com muitas coisas pessoais, e você sabe muito bem, né, Marco? Você é conhecedor de algumas causas. É verdade. Bem, vamos dar só uma pausa aqui, um intervalo comercial rapidinho para agradecer nossos apoiadores, tá? E a gente já volta agora falando de solução, né? A gente trouxe os problemas. Existem várias soluções, mas a cultura é uma delas. Vamos falar de cultura um pouquinho? Vamos lá. Então tá, deixa só eu voltar já com vocês aí, nossos comerciais. Voltamos aqui com Magazine Cultura, falando das mazelas sociais que temos hoje no estado do Rio de Janeiro e cultura como um dos braços fortes para mudar esse cenário. E estamos aqui com Dalielson Berto, cientista social, atuante nessa área e que deu um raio-x muito interessante aí pra gente, ô Dalielson. Gostei muito da sua participação aqui com relação a todos esses tópicos que nós tocamos, né, esses assuntos, mas eu queria que você agora trouxesse para a gente uma reflexão baseado em cultura sendo um dos braços fortes para a mudança, né, de horizontes do nosso Estado. Eu sei que você tem muita reflexão sobre várias áreas sociais, mas a cultura, ela realmente pode fazer uma diferença na vida do carioca, do fluminense? Marco Esque, meu amigo, vou dizer uma coisa. A cultura é um braço, de fato, de verdade, abre horizontes. Porque eu quero aproveitar e falar de cultura, eu quero parabenizar a nossa secretária de cultura, que é a Daniele Barros. Conheço. Daniele Barros tem feito um trabalho excelente, um trabalho espetacular. Ela tem andado muito no estado do Rio de Janeiro e tem levado a todo o estado do Rio de Janeiro uma cultura bem presente, bem presente. E como eu sei que você conhece, né? Conheço, minha amiga. Você já esteve nessa área. Trabalhei com ela. Já trabalhou lá. Já, trabalhei com ela. Trabalhou na cultura. Já. Então, excelente. Ela tem feito um trabalho excelente. E a cultura é um braço que ela traz várias formas de, vamos dizer assim, de oportunidades para os jovens. Quer ver uma coisa que marca tanto? Os cinemas. Os cinemas estavam fechados. Quando você reabre o cinema, quando você coloca o teatro funcionando, você dá oportunidade ao jovem, autoestima. Quando ele se apresenta, quando ele para lá, começa dentro da comunidade. Né? Eu me lembro que o teatro, antigamente, você começava a fazer teatro na escola.
tinha essa matéria. E você começava a fazer na escola, você dali começava já a se sentir importante. Eu me lembro que eu fiz várias partes, né? Como ator, me sentia. E disso você conhece. Você já foi ator? E isso você conhece, cara, você anda muito aí. Você é um excelente ator, você conhece muito. Então, quando a cultura ela é presente dentro da comunidade ou fora da comunidade, né? Porque nós temos vários teatros, cinema, fora de comunidade, ela movimenta muito ali o Estado, ela fomenta, ela traz muito recurso, ela movimenta o turismo da cidade, ela movimenta a comunidade. Hoje tem um passaporte, né? Tem alguns projetos que você tem dentro da cultura, da Secretaria de Cultura, que você consegue trazer a comunidade para conhecer o nosso patrimônio, os nossos centros culturais. Isso é muito importante. Eu acredito nisso. Você citou a Secretaria de Cultura do Estado, que tem feito lá um trabalho maravilhoso, sim, com a Daniele Barros, conheço, minha amiga, né? E que tem alcançado todo o Estado, né? Não tem sido, como muito lá atrás a gente via os investimentos muito só na capital, na área metropolitana, né? Hoje está no interior. Hoje, né, abraçou bastante o interior. Você falou dos cinemas, né? Me parece aí que o governo tem construído alguns cinemas, né? Não sei se é Pádua, teve algumas cidades de interior que foi construído um cinema para locais que a pessoa não tem acesso a uma sala de cinema privada que seja, né? Mas isso é um braço muito bom, porque você gera realmente recurso financeiro, você gera autoestima para as pessoas. Isso eu reconheço como sendo... Gera emprego, e isso é muito bom. Agora, como você falou, vem de uma região mais simples. Eu também vim, né? Como eu falei, morei em Belfor Roxo. E quando eu me mudei de São Paulo para Belfor Roxo, que eu vim pequenininho para Belfor Roxo, a escola que eu estudei era uma coisa muito interessante. Tinha uma aula, uma oficina de marcenaria. Marcenaria. Aí eu me lembro de ter feito porque assim, eu me mudei de São Paulo já quase finalizando o ano, né? Então eu peguei só um trechinho dessa escola. E lá tinha uma oficina que ensinava os alunos a fazer tipo raquetinha de ping-pong. Eu fiz, cara, eu recortei a madeira, pintei lá até um Pato Donald nela e fizemos, né? Aí, isso, no caso, marcenaria. Você tem escola que tem o teatro, como você disse que participou, né? Eu também já fiz teatro na escola. Então, essas ações vindo de encontro aos alunos e às crianças e aos jovens, através dos equipamentos escolares nos bairros, você não acha que também é importante? Muitos governos falam, vamos abrir escola de cultura, ou de dança, ou de teatro, na escola que fica fechada no final de semana. Mas entra governo, sai governo, você vê as escolas fechadas. Considerando que a gente tem equipamento, né, escolar em todos os bairros, praticamente, não seria interessante realmente investir nisso? Aula de dança, do que você quiser falar aí, entendeu? Não seria uma ideia? Na verdade, o que eu vejo pouco interesse. Infelizmente, existem algumas pessoas que acham que isso não traz resultado. Mas como você falou, traz resultado ao que aconteceu lá na sua infância e você gravou. Isso já faz de você, amanhã ou depois, querer também ser um profissional, quem sabe dessa área. Um marceneiro, quem sabe você, aprendendo isso na escola, você vai aguçar aquele desejo. Eu vou ser um marceneiro, eu vou construir móveis, eu consegui fazer uma raquete, que para muitas pessoas é algo tão simples, mas para uma criança é algo muito legal, é algo genial. Eu acho que poderia se fazer muito mais parceria com a iniciativa privada para trazer também esse recurso. Já se o Estado não tem, se o Estado não consegue abraçar todas as escolas que nós temos no Estado do Rio de Janeiro e também no município, haveria uma possibilidade de fazer uma parceria. Nós já vi muitas parcerias. Eu me lembro que quando eu fui gerente de esporte e lazer, a prefeitura fazia algumas parcerias com iniciativa privada para trazer esse benefício. A PPP. A PPP. Seria os PPP, né? PPP. Parceria público-privada. Eu acho que é uma solução. Você tem a escola parada, você tem o ente público, que às vezes está engessado, mas ele pode contratar empresas da própria cidade, inclusive, né? Para dar aula de teatro, de dança, de crochê, de artesanato, qualquer coisa. E isso ajuda a resolver o problema da segurança pública.
Porque quando você tem uma criança que cresce já aprendendo a fazer alguma coisa dentro da comunidade, ela tende a crescer querendo ser um profissional da área. E ela não vai ficar ansiosa no final de semana para poder chegar alguém e convidar ela para uma outra situação, né? Infelizmente, recrutar ela para o crime, recrutar ela para uma outra situação, ela não olhar assim o poder paralelo e falar assim, pô, eu quero ser igual aquela pessoa ali, eu quero fazer aquilo ali, já que não tem nada para me fazer, vamos brincar de polícia e ladrão, e muitas vezes cresce no desejo do coração daquela criança ser um marginal, infelizmente. É aquela história, né? Quem é a sua referência? Você pode ter pai e mãe como referência, mas na cabeça da criança e jovem também vão vir influências externas. Ídolo. Eu quando era criança perguntava, pô, quando você crescer você quer ser o quê? Eu era meio bobinho, eu não era criança esperta não, eu era aqueles crianças meio bobinho, né? Tímido demais, mas eu amava Silvio Santos. Sim. Eu falava para todo mundo que eu queria ser igual ao Silvio Santos. Eu adorava assistir programa do Silvio Santos. Então eu tinha uma referência até interessante. Mas quais são as referências que as crianças têm hoje em dia? Eu não estou aqui falando genericamente da influência musical, mas aquilo que às vezes acompanha, né? Por exemplo, a galera de comunidade que vai muito para o funk. Aquele tipo de funk que enaltece droga, arma, um comportamento ilícito. Será que aquele MC ou DJ, eu nem sei qual é o tempo, será que ele não se torna uma referência errada para uma criança? Claro, a criança ela já cresce olhando aquilo ali. A criança, e que está dando dinheiro. Está dando dinheiro. E ela fala, pô, eu vou usar um cordão desse, vou ter um carro daquele ali. Quanto custa um cordão de ouro daquele? Quanto custa? Pode custar também caro para essa criança. Então, por isso que nós estamos falando assim, as crianças precisam de referências boas. Você fala uma coisa do Silvio Santos, né, que é foi um grande comunicador, um ídolo aí, e ele falava muito sobre isso, que por ele não acabaria o programa de desenhos infantis, para que a criança pudesse assistir, criança ficasse preso naquilo ali. E muitas emissoras acabaram com isso. E hoje a criança, ela acorda de manhã, não tem o que ver, ela vai escutar de repente uma situação dela. Então outra situação, a situação do celular, né? Hoje a tecnologia muito avançada faz que essa criança viaje o mundo. Certeza. Viaja o mundo, isso é muito perigoso. Hoje é muito diferente do passado. Perigoso. Eu gostei de um projeto que foi feito aqui no Rio de Janeiro e foi copiado no nosso estado e no Brasil, que foi do atual secretário de Educação do município, né, o Renan Ferreirinha, e de não permitir o celular na sala de aula. Eu concordo. Né? Eu também concordo plenamente. Ele acertou, né? O prefeito também, a Câmara aprovou. Tem que todo mundo estar junto, todo né? mundo está junto. Isso foi muito legal. Eu não poderia deixar também de falar sobre isso. Então, um projeto que deu certo. Porque se você não tiver controle com a tecnologia, com o celular, hoje existem muitas coisas, a tecnologia tem avançado muito, né, o IA, então você acaba deixando de estudar, deixando de pesquisar, né? Deixando de pesquisar e acaba indo para o outro lado. E isso tem mudado muito a mentalidade das nossas crianças em tudo. Eu estava conversando com alguns jovens um dia desse, né? Batendo um papo com alguns jovens e falava muito sobre jogo. E eu estava orientando, falei, só cuidado com o jogo, para onde o jogo vai te levar. Né? Porque o jogo ele pode se tornar um vício, o jogo pode ser violento. Que tipo de jogo, né? Que tipo de jogo? Eles me procuraram, batendo papo comigo, me ajuda aí, Daniel, o que a gente pode fazer aqui? Me ajuda aí, o que a gente pode fazer aqui? Me dá um apoio. Eu falei, eu posso apoiar, nós podemos estar caminhando junto, dentro da área social. Eu tenho um trabalho social, eu gosto do social, eu amo o social. Como você falou, sou cientista social. Eu sou daquele social que acredito, né? Eu não quero assistencialismo, eu não sou fã do assistencialismo, de você pegar ali e ficar dando ali o peixe, dá a vara para pescar, leva o projeto, né? Eu acho que a escola estadual, ela pode muito bem de dia ter aula, à noite você tem um programa, ou a escola técnica, né? Nós vimos aí a escola técnica que preparava o jovem para o futuro. E hoje a gente pode ter muito espaço, muitos prédios que nós podemos usar, o governo pode usar mais, mas muitas vezes falta essa ou como posso dizer aqui, melhorar minha fala aqui, para que seja simplificar a minha fala.
interesse. Um impulsionamento, um interesse. Muito obrigado, Marcos. Impulsionamento, um interesse do poder. Assim como você falou, do assistencialismo. Nós sabemos que na hora da fome não adianta dar uma vara, porque se a pessoa não sabe onde está o mar e onde está o peixe, como amarra um anzol, sim, a pessoa vai continuar com fome. Com certeza. Né? Então a gente concorda, obviamente, que precisa realmente ter uma atenção do Estado para todo mundo que está precisando mesmo, né? O apoio social. Só que o que não pode haver é o que a gente tem visto no Brasil nas últimas décadas, que é aquele assistencialismo político, né? Que o cara não te ensina a pescar, te dá um peixinho para matar a fome da sua família e te escraviza em cima disso. Então, realmente, eu acho que o desenvolvimento econômico não anda. E aí que entra, né? Eu creio que as questões sociais são para fazer com que a pessoa tenha uma estrutura familiar de alimentação garantida, de saúde garantida, de educação garantida, para que ela possa pegar a varinha dela e ir pescar. Aí sim, vender um peixe e fazer a família virar empreendedora, crescer, né? Você falou muito bem. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu fiz um seminário, um trabalho de pesquisa na Ilha da Madeira. E eu vi ali aquela ilha de pescadores, aquelas pessoas, colônia, aquelas pessoas ali que perderam, falamos em peixe-vara, eu me lembrei. Voltei lá atrás, quando eu estava fazendo esse tipo de trabalho, essa pesquisa. De fato, de verdade. Eu acho que você precisa acompanhar. Mas o que aconteceu ali? Foi o próprio poder público que fez aquelas pessoas perderem tudo ali, por causa de um empresário, de uma pessoa. Então, quando eu falo de assistencialismo, ele precisa ter prazo. Tem que ter um prazo. Com o prazo, sim. Quando eu junto com o assistencialismo, vamos falar de solução, eu junto com o assistencialismo, junto com o apoio do governo do Estado, que é direito dessa população, mas eu levo para ela ali também a oportunidade dela avançar. Eu preciso capacitar o governo, né? Sim, vamos falar assim, sim. Né? O governo ele precisa capacitar, o poder público precisa capacitar essas pessoas para que elas possam sair daquela situação, abrir espaço para outras pessoas que estão precisando, que aquelas pessoas ali tem que ser só um momento de passagem, né? Sim, não é um pode momento. ficar como nós vimos aí. Pessoas têm interesse, que a pessoa fica sempre dependendo daquela situação. Uma escravidão, né? Uma escravidão. E, infelizmente, deixa eu usar uma palavra aqui que é muito corriqueira dentro da política, que é o curral eleitoral. Isso é péssimo. Eu faço daquilo ali o meu curral eleitoral. Eu levo para aquela pessoa ali e mantenho ela meu escravo, e ela dependendo de mim. O Estado, eu acredito que ele pode fazer muito mais. Principalmente o Estado do Rio de Janeiro, que é rico. Nosso Estado do Rio de Janeiro Criatividade, né? Criatividade, a cultura, o turismo, tudo gera recurso e gera dinheiro para que as pessoas possam ter como avançar. E é um povo trabalhador, porque a gente tem, né, eu vim de São Paulo, né, falei, a minha infância foi em São Paulo, aí a gente fala, né, poxa, o carioca não gosta de trabalhar, a gente ouve muitas, não existe isso, o carioca gosta de trabalhar, é um povo feliz, é um povo, né, que arregaça a manga mesmo e vai fundo. O que nós não temos, realmente, que em São Paulo sempre teve bem, foram administrações públicas, que em São Paulo as coisas aconteceram de forma mais empreendedora, e que no Rio ficou um pouco abandonado, né, por ser um local muito montanhoso, a favelização acabou tomando conta, né, de algumas décadas para cá. Sim. Então, como a gente está falando de cultura também, como ferramenta para transformação, isso tudo que você acabou de falar, de dar a vara, né, ensinar a pescar, aula à noite, né, nas escolas. Cursos técnicos. Eu creio, Danielson, eu creio que, depois eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, esses cursos podem ser na área da cultura, porque a cultura, muita gente imagina que é só teatro e dança, né? Quando fala assim, no social, né? No social, minha filha fez balé na escola, o meu filho fez teatro. Não é só isso. Hoje, nós temos um exemplo no mundo, né? Qual é o maior exemplo de economia criativa do mundo? Tá? Vamos falar de economia criativa. Hoje, Xangai, né? Tem aquela imensidão de prédios, de eventos, de tanta coisa que acontece lá, mas o maior exemplo mundial é os Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos, como é que ele se tornou Estados Unidos? Vendendo a imagem dele para o mundo. Como? Cinema. Sim. Então, aqui que a gente está falando de cultura, né? Estamos falando de economia criativa.
e sabendo que os Estados Unidos cresceu a nível mundial, vendendo seus produtos, sua imagem, sua cultura através do cinema, o Brasil talvez tenha perdido nas últimas décadas uma das maiores oportunidades, porque, para mim, mais talento do que o brasileiro tem, americano não tem. Nós temos aqui os melhores diretores. Nosso amigo aqui da técnica, François, trabalhou na Globo aí, né, ele pode afirmar isso pra gente aí. Verdade. Cara, os diretores de emissoras de televisão, os diretores que nós temos no Brasil, mas principalmente Rio, São Paulo, os atores, a galera de produção, é uma galera extremamente especializada. E se hoje o Brasil passasse a investir no audiovisual, temos a música aí que dá muito dinheiro também, quem sabe trabalhar direitinho aí com as redes sociais, né? Sim. Temos o cinema. Então, transformar todo esse ensinamento e conduzir para o audiovisual, que eu sei que você está trabalhando um pouquinho com cultura agora também, né? Sim. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e vamos encerrar o programa, mas me fala um pouquinho, você não acha que se investir no audiovisual, na música, com os talentos que nós temos, a gente não atrai investimentos de fora e a pessoa não vai sobreviver? Por exemplo, lá atrás, na década de 60, 70, o grupo que mais ganhou dinheiro no mundo e ganha até hoje é o Grupo ABBA. O Grupo ABBA chegou a arrecadar mais impostos, não lembro qual foi a empresa, a fábrica de caminhões que sustentava a Suécia na época, mas o ABBA passou a arrecadar mais impostos que essa fábrica, cara. Só vendendo disco. Entendeu? Olha como a economia criativa, a arte pode realmente gerar renda. Você acredita que a arte pode gerar renda para o nosso estado? Acredito, sim, claro, sem dúvida. O maior problema é como chegar nessas pessoas que, na verdade, têm esse talento enorme. Tem uma dificuldade. Quer ver? Eu vou te falar uma coisa. Para a criança, para o jovem, para o adolescente, né, para o homem e a mulher, sair dentro de uma comunidade é muito caro, é muito difícil, é muito centralizador no grande centro, nas grandes capitais. Você veio do interior, você sabe disso. Quando alguém quer fazer alguma coisa nesse nível, ela precisa sair de lá, de Resende, de Talcara, de Pádua e vir para o Rio de Janeiro. Aí entra o custo, que os pais não têm. Mas se o governo pegar o poder público novamente, levar para dentro das comunidades, para o interior, tudo isso que você acabou de falar, eu acho que se torna muito mais fácil. Se torna muito mais fácil, porque nós temos muito talento, nós temos muitas formas de fazer a coisa acontecer, mas eu acho que tem que haver em conjunto, tem que ser em conjunto. Tudo isso que você falou tem que ser em conjunto. Governo do Estado, Prefeitura, Governo Federal, tem que ser em conjunto. Se todo mundo... O maior problema é esse cabo de guerra que nós vivemos hoje no Estado do Rio de Janeiro. Nós vivemos no Estado do Rio de Janeiro e também no nosso Brasil. Um cabo de guerra, onde um puxa para um lado, um puxa para o outro. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro. E quem sofre é a população. A população do Rio de Janeiro, vou falar de Rio de Janeiro, porque nós somos do Estado, nós estamos falando do nosso Estado. Sim. Então, o povo do Rio de Janeiro, ele sofre, porque eu só vou fazer pela população se a população estiver comigo. Na verdade, tem que fazer porque ele está ali para fazer. Ele é servidor público. O governador é um servidor público, o prefeito é um servidor público, nós que estamos diante da população para atender a população e levar ali, mesmo que se você não tiver, for por amor, porque eu vejo muito isso acontecer. Quem mais faz hoje, eu acho que deveria ter, nós vimos aí, tem muitas pessoas que fazem de forma ilícita, né? Aproveitam as instituições para recursos próprios, isso é muito chato, é lamentável, porque existem algumas emendas que poderia levar para as comunidades, para o nosso estado, para os 92 municípios do nosso estado, e não chega. Mas as instituições... São ONGs, né? Normalmente as emendas vão para ONGs, né? ONGs, as ONGs, se você... OCIP, né? Se você investir nas ONGs, nas OCIP... As sérias, né? As sérias. É isso que eu estou falando. Porque hoje nós vimos há pouco tempo, né, que o ministro embargou os recursos das emendas, né? Deve ter tido os motivos dele lá, sim, não bateu a conta, não prestaram, não levaram a documentação correta. Mas existem muitas instituições. Existe aquela senhorinha que começou ali dando aula, ensinando de artesanato, né? Dando aula também de artesanato, no crochê, que ela poderia ser assistida. Ela poderia ser assistida. Eu acho que deveria pegar as pequenas instituições dentro de algumas comunidades, que existem muitas, tá?
Existe muito, eu já rodei muito o nosso estado do Rio de Janeiro, já rodei muito o Rio de Janeiro, aqui também a capital, e eu conheci muitas pessoas, né, que tem aquelas pequenas oficinas, mas que para receber... Não tem apoio nenhum. Não tem apoio nenhum. As ONGs recebem dinheiro, gasta-se, sabe lá Deus como, e não faz nada. Não repassa. E o pequenininho ali acaba fazendo. É isso aí. Eu não quero generalizar. Existem séries, sim. né, Tem, como nós falamos tem aqui. séries. Tem ONGs sérias, tem instituições sérias, que têm feito um trabalho excelente dentro das comunidades, mas eu acho que precisa melhorar. Eu acho que nós precisamos chegar, eu acho que o Estado precisa chegar com mais força, o Estado precisa mostrar que o recurso tem, e da onde vem, tem como abraçar todo mundo, tem que fazer as parcerias que nós falamos aqui com a APP, né, parceria privado, público-privado, tem que haver isso, tem que chamar para perto dos empresários, mas você falou também das indústrias. As indústrias, elas vão embora do Rio de Janeiro pela violência, tem que ser falado isso. Tem que ser falado. Verdade. Não adianta você montar uma empresa hoje no Rio de Janeiro, dá medo. As empresas não querem entrar no Rio de Janeiro. Não querem entrar. Por quê? Primeiro que é caro. Os impostos no Rio de Janeiro é muito caro. Sabia que nossos impostos são muito caros. São mais caros que outros estados. Aí as pessoas vão para onde? Vão para o Espírito Santo, que é mais barato. Vão para outro estado. E aí nós perdemos. Perdemos aonde? Perdemos primeiro que nós não temos mão de obra. Por que não temos mão de obra hoje? Porque não tem como capacitar. Não teve capacitação, não teve formação. Não teve formação. A ausência do poder público de fazer, nem todo pai, nem toda mãe tem condição de pagar um curso técnico. É verdade. Tem condição de botar o seu filho numa escola técnica, numa escola que você já sai dali, uma escola que tem, hoje em dia, graças a Deus, Duque de Caxias tem avançado na área da educação. Nós vimos lá que tem as escolas hoje são bilíngues, né? Muitas escolas bilíngues. Eu tive há pouco tempo de uma inauguração de algumas escolas bilíngues ali, acompanhando alguns colegas, acompanhando um deputado que eu falo muito com ele, gosto muito dele. Pode falar o nome deputado federal Áureo Ribeiro, que é um parceiro, um amigo. E o deputado Áureo, ele tem trazido emendas parlamentares, com a Aline, que é vice-prefeita, a Aline do Áureo, junto com o Netinho ali, com o pessoal ali, tem feito um trabalho legal. Eu acho que isso aí tem que ser copiado. Cara, o bom trabalho de um político, a gente, independente se é da esquerda ou da direita, tem que ser exaltado, claro. Até porque nós... A gente vai bater aqui também, se for ruim, vai bater. Nós estamos torcendo para acontecer no Rio. Mas exato, é bom. Que a capital, o município do Rio, possa, que o atual prefeito hoje, possa colocar professores para trazer ali escolas bilíngues também para o nosso... Que é a cultura, né? Bilíngue, história, né? Outros idiomas, arte. Até porque nós recebemos muito turista. Exato. O Rio de Janeiro recebe muito. Imagina, cara, se o Rio de Janeiro hoje investisse de verdade no turismo, mas não é só no turismo, é em tudo aquilo que pode facilitar a atração de pessoas do mundo inteiro para cá. Sim. Poxa, a gente fica até chateado, né? Me parece aí os dados, o exato eu não sei, mas só Paris, lá na França, sim, mas não é França, estou falando só de Paris. Paris hoje, só por causa da Torre Eiffel e aqueles garçom que é grosso com as pessoas, só por causa disso, eles arrecadam mais impostos com turismo do que o Brasil. Sim. Ou do que o Estado, não lembro agora. Mas, cara, é um absurdo. Uma cidade, por causa da torre, arrecadar mais com turismo do que o Estado do Rio de Janeiro. E vamos pensar que o Rio de Janeiro tem uma cidade aqui que se chama Angra dos Reis, que ela sozinha tem 365 ilhas. Vamos tirar aqui a maioria é ilha grande. Mas, cara, se a gente pensar que só Angra dos Reis poderia arrecadar mais de imposto do que Paris, então está faltando muita coisa para o nosso estado. A gente aqui tem Niterói, a gente tem Rio de Janeiro, tem, né, o lugar aí que o François gosta muito de ir, né, a praia ali do Pontal, né, cada lugar maravilhoso que tem o estado do Rio de Janeiro, o interior, as fazendas históricas, e a gente está devendo muito, né, Daniel? Sim, nós ficamos devendo por esse motivo, né? Falta investimento. Falta investimento público. Tanto na segurança quanto na educação. Porque tudo começa lá, vou voltar aqui. Tudo começa na educação. Eu sou cientista social, mas me formei em licenciatura em professor de sociologia. Sim. Então é na educação que tudo começa, lá atrás. É lá no ensino, é lá em trás, quando a criança começa... A raiz, né? A raiz é a educação. A base é a educação. Se você tem uma educação forte, você vai ter um Estado forte. Se você tem uma educação forte, vai ter uma cultura forte. É verdade. Se você tem uma educação forte, não tem jeito. Ele vai querer
porque ele vai querer fazer alguma coisa para poder ter uma renda melhor, para querer crescer como chefe de família. Ela também, hoje nós vimos aí muitas mulheres estão avançando muito. Eu dei o exemplo da Daniele Barros, secretária de Cultura, tem outros exemplos aí de mulheres que são guerreiras, que vai mesmo, que briga, que luta, vai a Brasília brigar pelo teu estado. Nós vimos grandes profissionais que têm feito mesmo, mas tem que ter um investimento melhor. Do Estado como um todo, né? Não é só de um secretário ou de um empresário. Vou ser sincero, eu acho que o poder público tem que parar de pensar em si mesmo. Na verdade, quando você assume ali, você tem que esquecer. Eu vi um bate-papo esses dias de um prefeito que foi eleito nessa legislatura, e ele falava, acabou a eleição, agora nós temos que cuidar da cidade. Essa tem que ser a fala. É verdade. Tem que ser a fala. Porque se você entra já num pleito, assume, seja a prefeitura, seja o governo do estado, já pensando na sua reeleição, dá ruim, porque você vai esquecer do povo. E aproveitando a fala desse prefeito aí, eu acho que também já está chegando no finalzinho aqui, né? Sim. A gente já está encerrando aqui também o nosso tempo. Se deixar a gente vai embora, aí eu vou ter que pagar dobrado o braço. O François, o diretor do... Mas, Danielson, eu vou, antes de pedir as suas considerações finais aí, né, para você deixar o seu abraço para quem você quiser, aproveitando que a gente falou de cultura e investimento, eu sei que você tem trabalhado muito em buscar também, em facilitar a vinda de patrocínios, de captação de recursos para projetos culturais, né? Então eu quero deixar aqui para você, né, para os nossos convidados aí, que se você é um empresário e tem aí a sua empresa, tem uma boa arrecadação, não importa, empresa grande, pequena, né, tem as suas regras aí, mas em geral, procure investir em projetos culturais. Lei, nós temos aí a lei do ICMS no estado do Rio de Janeiro, tem a Rouanet, falam mal da Rouanet, mas a Rouanet é perfeita, é que fizeram coisa errada no passado, mas tem muita gente que trabalha direito com a Rouanet, tem a Ancine, né? Então assim, quantas empresas têm projetos bacanas aí para serem patrocinados, e às vezes a gente fica naquela, porque patrocinaram o filme do cara que é diretor não sei da onde, só vai para peixe grande. Cara, tem muito produtor pequeno e médio, com lei de incentivo à cultura aprovado, que está faltando aí um supermercado apoiar, um banco apoiar. Não apoia só a gente grande não, gente, apoia os médios e pequenos também. Eu vou deixar aqui um convite para você, Danielson, pedindo até essa licença, porque o Danielson eu sei que trabalha com isso, né, e qualquer coisa eu passo para ele também. Você que é empresário e que quer investir na cultura, porque a gente quer resolver a raiz do problema social e a cultura é uma dessas ferramentas, nós pedimos para você, empresário, nas descrições, esse vídeo vai estar no YouTube, né, da página Magazine Cultura, que logo a gente está divulgando aí também, mas nas descrições eu vou deixar ali um contato. Se vocês quiserem investir em projetos incentivados, entre em contato com a galera, tá? Que a gente repassa aí, nós conhecemos tanta gente que batalha dia a dia buscando patrocínio, né? O Danielson tem colaborado com um grupo aí também, buscando patrocínio para fazer cinema, música, livro, muita coisa boa, tá bom? Então, por favor, invistam em cultura, seja com seu imposto de renda, com seu ICMS, mas o telefonezinho vai estar lá na página, depois a gente fala disso. Danielson, suas considerações finais, temos que encerrar, infelizmente. Deixa eu, então, rapidinho aqui, eu lembrei de uma coisa, não posso deixar de falar sobre também uma secretaria que tem se destacado aqui no Rio de Janeiro, que é Trabalho e Renda. Trabalho e Renda? Trabalho e Renda, o Manuel Vieira. O pessoal está trabalhando mesmo? Está gerando renda? Cristiano Isidoro, que é subsecretária, Charbel, que é o subsecretário também, mas o Manuel Vieira tem feito um trabalho excelente na Trabalho e Renda. Tem algumas oportunidades, eles têm levado as comunidades de emprego. Eu tenho que falar isso porque isso é importante. Nós falamos da situação da segurança e trabalho, tem pessoas que precisam pesquisar. Então pesquisa Trabalho e Renda do município, a Secretaria de Trabalho e Renda do município do Rio de Janeiro. Lá tem balcão de emprego, tem as oportunidades, as parcerias que eles têm feito também sobre cultura e sobre turismo no Rio de Janeiro, no município. Isso tem sido muito legal. Não poderia deixar de parabenizar eles também pelo trabalho que eles têm desenvolvido no nosso Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Show. Então, para encerrar o nosso programa, você vai deixar agora a sua palavra de motivação. Motiva aí as crianças, os jovens, o que elas devem fazer, né? Você que veio lá de trás e hoje é um professor, né? Hoje é um cara atuante. Dá a sua mensagem para essas crianças aí. A minha mensagem primeiramente, eu quero aproveitar as minhas considerações finais,
agradecer o nosso diretor, François, agradecer, mandar um abraço pro meu amigo Everton, irmão, é um parceiro da MAAT, eu quero mandar um abraço, o Marco Esque, parabenizar por esse trabalho, Magazine Cultura, que já é um sucesso, né, em todo o estado do Rio de Janeiro, né, então eu quero agradecer por isso tudo. Mandar um abraço, não posso deixar de mandar um abraço para minha esposa, Débora Berto, minhas filhas, meus filhos, meus netos, né, eu tenho um neto que nasceu nos Estados Unidos, Filadélfia, é o meu outro patamar, meu filho não quer nem voltar pro Brasil, mas eu falei, cara, Brasil é tua terra, eu entendo que aí as oportunidades são maiores e nós temos que buscar isso para que as pessoas não tenham desejo de sair do nosso país, do nosso estado, para ir para outro país e nem outro estado. Então eu quero aqui dizer ao jovem, não desista, acredite, não desista. Eu fui um vendedor de bala no trem, eu fui um vendedor de picolé no trem, eu comecei muito cedo porque eu perdi meu pai. Eu tive a oportunidade de caminhar, trilhar por outros caminhos, mas eu tive uma base dentro de casa. Eu tive uma base que me levou ao conhecimento, à vontade de trabalhar. Isso só, eu perdi um irmão, eu quero falar isso aqui, eu perdi um irmão para o tráfico, eu perdi um irmão para as drogas, mas Deus foi bom comigo e eu entendi que aquele não era o caminho. Comecei a trabalhar cedo, me formei cientista social depois dos meus 30 anos de idade, né? Porque eu fui pai muito cedo, fui pai com 16 anos, porque eu tive que trabalhar cedo, conheci o mundo cedo e me precipitei. Mas meus filhos são bênçãos na minha vida, graças a Deus por isso. Mas eu quero deixar uma mensagem para você, não desista, continue acreditando em você. Se você quer tem o desejo de ser médico, tem o desejo de ser advogado, tem o desejo de ser juiz, tem o desejo de ser cientista social, tem o desejo de ser um cientista político, seja qual for a profissão, não desista, acredita no seu sucesso, acredita no teu potencial, as dificuldades vão surgir, as lutas vão surgir, mas não seja qual for a sua crença, acredite, porque com certeza já deu tudo certo. Sucesso, vamos em frente, porque o Brasil, o Rio de Janeiro tem jeito. Nós moramos no melhor lugar, que é o Rio de Janeiro. Nós acreditamos, né? Danielson, um abraço. Muito bom ter você aqui. Tá? Quero agradecer a sua presença. Com certeza você abrilhantou demais, você enriqueceu esse tema, muito importante para a gente debater realmente. E que estará no ar na página Magazine Cultura no YouTube, tá bom? Amanhã estaremos já divulgando todo o nosso conteúdo, todos os nossos programas na página Magazine Cultura no YouTube. E peço que vocês compartilhem, né? Compartilhem, enviem para os amigos. É um tema muito importante e muito relevante para o nosso estado. Quero deixar aqui um beijo no coração de todos vocês e até breve com um programa muito importante que traremos mais um tema de total relevância para o nosso estado, para o nosso país. Muito obrigado, um beijo no coração. Até a próxima.